A chuva caía fina sobre as ruas de Paraty, lavando o velho calçamento de pedra e conferindo à cidade um ar nostálgico, quase mágico. Era fim de tarde quando Helena, uma jovem restauradora de arte, que decidira recomeçar sua vida longe do tumulto do Rio de Janeiro, adentrou a pequena cafeteria escondida entre as vielas da cidade histórica. O som da porta de madeira rangendo se misturava ao aroma de café fresco e pão de queijo recém-saído do forno. Ela procurava apenas um abrigo temporário, mas o destino tinha outros planos. Sentado próximo à janela, com uma câmera antiga ao lado da xícara, estava Miguel, um fotógrafo reconhecido localmente por suas exposições poéticas e instigantes. Ele ergueu os olhos ao notar a presença de Helena, e por um instante, o tempo pareceu suspenso. Seus olhares se encontraram, como se suas almas se reconhecessem de outra vida. Helena sorriu discretamente e pediu um café. Ao notar a câmera, não resistiu ao impulso de puxar assunto. Gosto desse modelo. É raro encontrar alguém ainda usando uma dessas, comentou ela, apontando para a Canon analógica sobre a mesa. Miguel sorriu de volta, intrigado com a segurança dela. Raramente abro mão dela. Tem alma. A conversa, que começou com câmeras e fotografia, logo mergulhou em temas profundos: arte, infância, perdas e até amores antigos. Descobriram que ambos eram apaixonados por silêncios significativos, por lugares que guardavam memórias e por histórias não ditas. Miguel falava com uma intensidade que contrastava com a suavidade reservada de Helena. Ele era como um vendaval que queria descobrir o mundo através das lentes, enquanto ela era mar, profundo e contido. 2 horas se passaram sem que percebessem. Helena se sentia desconcertantemente à vontade, e Miguel, intrigado como não se sentia havia anos. Ao sair, já sob a garoa fina da noite, Miguel se ofereceu para acompanhá-la até a pousada. Helena recusou com um sorriso, mas não sem antes anotar o número dele no guardanapo que usara. Naquela noite, enquanto o som da chuva batia contra a janela de vidro antigo, Helena revivia mentalmente cada palavra trocada. Sentia que algo havia mudado dentro de si. Miguel, em seu apartamento cheio de negativos, revia as fotos do dia, mas nenhuma capturava a beleza do olhar que encontrara naquela cafeteria. Nos dias seguintes, Paraty parecia ainda mais encantadora. Por coincidência ou destino, os dois se esbarravam com frequência. No mercado de orgânicos, na livraria, nas feiras de arte. Cada encontro trazia um novo riso, uma nova confidência. Era como se as ruas da cidade estivessem conspirando para uni-los. O primeiro beijo aconteceu ao entardecer, à beira do cais, onde os barcos repousavam silenciosos. Helena havia sido convidada por Miguel para uma caminhada fotográfica. Ele queria capturar o pôr do sol, mas acabou capturando muito mais. Quando seus lábios se encontraram, foi como se tudo em volta se calasse: o som do mar, o canto dos pássaros, os murmúrios das pessoas. Só restavam eles dois e a vertigem deliciosa do inesperado. Depois daquele dia, Helena passou a frequentar o ateliê de Miguel. Era um espaço amplo, repleto de quadros, câmeras, fotografias e livros. Ali, ele a fotografava constantemente, em momentos despretensiosos, sempre buscando capturar sua essência. Ela, por sua vez, contava suas histórias de infância, seus traumas e esperanças. A confiança crescia a cada encontro, a cada toque, a cada sorriso que nascia sem esforço. O relacionamento que florescia era intenso, arrebatador. Faziam amor como se o mundo fosse acabar na manhã seguinte. Helena, que nunca se permitira entregar-se completamente a alguém, via-se desnuda emocionalmente diante de Miguel. Ele parecia compreender cada nuance de sua alma. Mas, embora transbordasse de amor, algo em Miguel ainda parecia oculto. Havia um silêncio escondido em seus olhos, uma sombra que surgia sempre que ela o perguntava sobre o passado. "E antes de mim?", perguntou Helena certa noite, enquanto repousava em seu peito. "Sobe os lençóis." Miguel hesitou antes de responder. "Tive uma história intensa, mas prefiro olhar para frente agora." Helena não insistiu, mas aquele silêncio deixou um gosto amargo. Ela sabia que todos carregam cicatrizes, mas temia que aquelas de Miguel pudessem sangrar de novo. Mesmo assim, escolheu acreditar. Nas semanas que se seguiram, Helena sentia-se como se estivesse vivendo um sonho.
As manhãs tinham gosto de café e desejo, as tardes eram preenchidas com passeios, trabalho e cumplicidade. As noites, com carícias e sussurros. Miguel era tudo o que ela sempre buscou, apaixonado, atento, criativo e profundo. Mas o que Helena não sabia era que, por trás da câmera de Miguel, existiam segredos, fotografias jamais reveladas, uma história que ele nunca teve coragem de contar. Uma presença que ainda o assombrava nas noites em que ela dormia ao seu lado. E assim, entre encontros, beijos e promessas, os primeiros traços de um amor profundo. O inverno chegou a Paraty de forma gentil, com brisas frias pela manhã, e um nevoeiro persistente que abraçava as montanhas. Para Helena, o frio não vinha apenas do clima. Havia algo mais, uma inquietação silenciosa, uma sensação tênue de que algo não estava certo. O relacionamento com Miguel havia se tornado cada vez mais profundo. Faziam planos, compartilhavam sonhos e preenchiam os dias com arte e desejo. Ele continuava a fotografá-la com a mesma paixão do início, e ela se entregava cada vez mais, confiante de ter encontrado um amor real. Mas, nas entrelinhas da paixão, havia espaços vazios, e esses espaços começavam a gritar. Tudo começou com um cheiro. Certa tarde, ao buscar um suéter no armário de Miguel, Helena encontrou uma blusa feminina de seda vinho escondida em uma caixa, perfumada com um aroma doce, intenso e desconhecido. Não era seu perfume. Ao questioná-lo, Miguel disse que pertencia a uma ex, e que havia esquecido de jogar fora. Seu tom foi tranquilo, mas havia um tremor sutil em sua voz. Helena não insistiu, mas o desconforto se instalou. Dias depois, enquanto Miguel estava fora fotografando em Trindade, Helena decidiu organizar os negativos antigos no ateliê. Estava sozinha, ouvindo uma playlist instrumental, quando notou uma caixa de papelão escondida atrás de um cavalete coberto. Era diferente das outras, velha, empoeirada, selada com fita adesiva gasta. A curiosidade foi mais forte. Ao abri-la, deparou-se com uma série de fotografias em preto e branco. O que chamou sua atenção não foi a beleza das imagens, mas o tom sombrio que pairava sobre elas. Havia uma mulher jovem, de cabelos escuros e longos, com olhos penetrantes, sempre cercada de sombras, ou dentro de quartos sem janelas. Em muitas, parecia abatida. Em outras, olhava diretamente para a câmera, como se quisesse atravessar a lente e pedir socorro. Helena sentiu um arrepio. Quem era aquela mulher? Quando Miguel retornou no fim da tarde, ela o confrontou. Segurando uma das fotos, perguntou, com voz firme, quem é essa? Miguel congelou por alguns segundos. Seu rosto perdeu a cor. Respirou fundo antes de responder. É a Laura. O nome caiu como um trovão. Helena não conhecia nenhuma Laura no círculo de Miguel, e seu instinto lhe dizia que aquela mulher era mais do que uma simples ex. Você nunca me falou dela. Porque é um assunto complicado, respondeu ele, tentando manter o tom calmo. Laura foi minha noiva. Estávamos juntos há alguns anos, mas ela desapareceu. Como assim, desapareceu? Tivemos uma briga séria. Ela saiu de casa e nunca mais voltou. A polícia investigou, mas não acharam nada. Dizem que foi embora por conta própria. Ela sofria de depressão, tinha crises. Achei melhor não tocar nesse assunto. Helena não soube o que responder. Seu peito doía, uma mistura de desconfiança e medo. Havia algo naquela história que não se encaixava. Por que Miguel escondeu isso por tanto tempo? Por que guardava aquelas fotos? Ela não dormiu bem naquela noite. Sonhou com a mulher das fotos, que a observava de longe com os mesmos olhos tristes. Acordou suada, com o coração acelerado. Miguel dormia tranquilamente ao seu lado, mas agora, o silêncio dele era ensurdecedor. Nos dias que se seguiram, Helena não conseguiu tirar Laura da cabeça. Resolveu pesquisar discretamente. Descobriu que Laura Albuquerque havia sido dada como desaparecida 2 anos antes. Encontrou um blog antigo, com textos melancólicos assinados por ela. Em uma das últimas postagens, lia-se: quando o amor sufoca, o único caminho é fugir. Helena sentia que estava diante de algo maior. Seu coração dizia que Miguel era um homem apaixonado, atencioso, mas sua intuição gritava o contrário. A dúvida tornou-se uma presença constante, um sussurro incômodo em sua mente. E então, veio a mensagem. Numa tarde nublada, ao retornar da biblioteca,
encontrou um envelope branco debaixo da porta de sua pousada. Dentro, apenas uma fotografia. Miguel e Laura abraçados em uma praia. No verso, em letras cursivas, lia-se: "Você realmente conhece o homem com quem dorme?" Helena ficou paralisada. A foto parecia recente, mas Miguel dissera que ela desaparecera 2 anos atrás. Estaria mentindo? Ou Laura estaria viva e se escondendo? Se sim, por quê? Tomada pela confusão, resolveu não confrontá-lo de imediato. Precisava de provas, precisava entender mais. Começou a observar Miguel com outros olhos. Reviu suas conversas, gestos, histórias. Notou como ele mudava de assunto sempre que o passado surgia, como escondia a câmera quando não queria que ela visse certas fotos. Miguel, por sua vez, sentia a mudança no ar. Tentava manter o clima leve, a rotina apaixonada. Mas os beijos agora tinham gosto de silêncio, os toques estavam mais contidos. Helena sorria com os lábios, mas seus olhos buscavam respostas. Certa noite, Helena saiu para caminhar sozinha pelas ruelas de pedra. O nevoeiro cobria tudo, e o som dos passos ecoava como sussurros. Parou diante da igreja e sentou-se nos degraus. Observando a névoa engolir os contornos do mundo, sentia-se sozinha como há muito não se sentia. O amor que tanto a preenchera agora era sombra. A mulher das fotos estava viva em sua memória, e cada olhar de Miguel parecia esconder um segredo. Ela sabia que precisava escolher, mergulhar ainda mais fundo naquele amor duvidoso, ou afastar-se antes que fosse tarde. Mas o coração, ferido e confuso, ainda se agarrava à esperança de que tudo não passasse de um mal-entendido. Naquela noite, ao voltar para a pousada, encontrou Miguel sentado em sua porta, com uma garrafa de vinho e 2 copos. "Achei que poderíamos ver as estrelas", disse ele, com um sorriso cansado. Helena o olhou por longos segundos antes de se sentar ao lado dele. As estrelas não apareceram naquela noite, escondidas pelo manto de nuvens. E talvez, no fundo, ambos soubessem. Havia coisas demais escondidas no céu deles. As manhãs em Paraty tornaram-se mais pesadas. A névoa que antes parecia poética agora cobria a cidade com um véu de incertezas. Helena sentia-se sufocada por perguntas sem resposta. As imagens de Laura a perseguiam, a mulher da caixa de fotos. A presença que pairava entre ela e Miguel não era mais apenas uma sombra do passado, era um eco constante, cada vez mais presente. Helena decidiu agir. Não conseguiria continuar naquele relacionamento enquanto estivesse presa a tantas dúvidas. Sabia que precisava encontrar respostas por conta própria. E para isso, teria que mergulhar fundo no passado de Miguel. Começou discretamente. Vasculhou arquivos antigos na biblioteca municipal, conversou com moradores mais velhos e discretamente buscou por qualquer notícia sobre Laura Albuquerque. Descobriu que Laura não era apenas a ex de Miguel, era uma artista plástica promissora, que havia se mudado para Paraty por amor. Tivera algumas exposições e vivia reclusa até desaparecer. Um dos registros que mais lhe chamou a atenção foi um recorte de jornal local, com a manchete: "Artista desaparecida após briga com companheiro". O artigo falava em discussões frequentes e vizinhos que ouviram gritos dias antes do sumiço. A matéria dizia que a polícia não encontrou evidências de crime, mas que o caso nunca foi encerrado. Com o coração pesado, Helena decidiu confrontar Miguel. Esperou até o jantar, quando ele estava mais relaxado, com uma taça de vinho nas mãos e os olhos brilhando sob a luz baixa do ateliê. "Você mentiu para mim", Miguel disse ela, com a voz firme. Miguel abaixou o copo lentamente. "Sobre o quê?" "Sobre Laura. Não foi apenas uma separação. Houve violência, testemunhas, uma investigação policial. Você não me contou nada disso." Ele ficou em silêncio por um instante. Depois respirou fundo e passou as mãos pelos cabelos. "Você não entende. Foi um momento terrível. Eu amava a Laura, mas ela era instável. Tínhamos uma relação difícil, discutíamos muito. E sim, a polícia foi envolvida. Mas eu nunca toquei nela, nunca a machuquei. Quando ela desapareceu, eu estava tão perdido quanto todo mundo. Então por que esconder? Por que guardar fotos dela? Por que manter tudo em segredo? Por que dói? Por que me culpo? Porque, de alguma forma, eu achei que ela voltaria, que um dia eu haveria entrar por aquela porta.
E talvez por isso eu nunca consegui me livrar das fotos, porque era a única forma de acreditar que aquilo tudo foi real. Helena não sabia o que dizer. Queria acreditar, queria confiar, mas as evidências diziam o contrário. Sentia-se dividida entre o amor e a prudência. No dia seguinte, resolveu fazer algo impensável: visitar o último endereço conhecido de Laura. Descobriu com um antigo vizinho que Laura havia passado um tempo num chalé afastado, na serra, após o término com Miguel. Ninguém a viu sair dali. Tomada pela ansiedade, Helena dirigiu até o local. A estrada era de terra, cercada por mata fechada. Ao chegar, encontrou o chalé abandonado, janelas fechadas e cheiro de mofo. Arrombou a porta. Lá dentro, tudo estava como se alguém tivesse saído às pressas. Roupas, pincéis, quadros inacabados. E um caderno, com a caligrafia de Laura. Nas páginas, desabafos, relatos de medo, de isolamento. Trechos como: ele me ama, mas não sei se sobrevivo a esse amor. Ou, às vezes, penso que só serei livre se desaparecer. Helena chorou lendo aquilo. Agora não era mais uma suspeita, era uma confirmação. Miguel podia não ser um monstro, mas havia machucado alguém, talvez sem perceber. Ela mesma começava a sentir o peso daquela intensidade sufocante. Na volta, parou na praia, sentou-se na areia fria e ligou para uma amiga do Rio. Precisava ouvir uma voz familiar, alguém que a lembrasse de quem ela era antes daquele romance. Você está apaixonada, Helena, mas estar apaixonada não pode custar a sua paz, disse a amiga. Às vezes, a gente confunde intensidade com amor e esquece de se proteger. Ao desligar, Helena soube o que precisava fazer. Ainda amava Miguel, mas não podia mais continuar naquele ciclo de silêncios e meias-verdades. Voltou para a pousada, arrumou suas coisas e deixou uma carta. Miguel, o que vivemos foi intenso, foi verdadeiro, mas há coisas entre nós que nem o amor pode consertar. Preciso me afastar. Preciso reencontrar quem eu sou sem você. Com carinho, Helena. E assim, pela primeira vez em semanas, Helena dormiu em paz. Não sabia o que viria depois, mas finalmente, sentia-se dona de si novamente. Os dias seguintes à partida de Helena pareciam intermináveis para Miguel. O silêncio da casa tornara-se ensurdecedor, e cada objeto carregava o peso da ausência dela. As paredes, antes testemunhas de risos e carícias, agora apenas devolviam ecos de solidão. O ateliê, onde costumava pintar inspirado pelo amor que sentia, permanecia fechado, suas telas inacabadas, os pincéis secos, o cheiro de tinta impregnado como memória estática. Miguel lia a carta que Helena deixara como se, em algum ponto das palavras, pudesse encontrar uma chance de redenção. Mas ali só havia a dor da perda e a constatação de que sua tentativa de esconder o passado destruiu qualquer possibilidade de futuro. Enquanto isso, Helena estava de volta ao Rio. Seu apartamento, que antes lhe parecia apertado e caótico, agora era um refúgio. Passou os primeiros dias em silêncio, tentando entender o que ainda sentia. Sentia falta de Miguel, de suas mãos quentes, do modo como ele olhava para ela como se mais ninguém existisse. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de si se sentia aliviada. Pela primeira vez em meses, podia respirar sem o peso da dúvida, sem o medo de estar vivendo uma história com alicerces rachados. Voltar à rotina foi mais difícil do que imaginava. O trabalho como curadora de arte não a preenchia mais como antes. As exposições, os artistas, tudo lhe parecia raso. Era como se tivesse vivido algo tão profundo que nada mais tivesse a mesma cor. Ainda assim, ela se obrigava a seguir. Caminhava pela orla, reencontrava amigos, retomava antigos hábitos. Até que, numa tarde de sábado, recebeu uma ligação inesperada. Era Beatriz, irmã de Laura. Você é Helena, certo? Perguntou, com a voz tensa. Sim. Como você me encontrou? Eu achei uma mensagem sua no Instagram de uma das páginas que mantém o legado da Laura. Fiquei curiosa. E depois, reconheci seu nome em uma exposição em Paraty. Você estava com o Miguel. O coração de Helena bateu acelerado. Sim, nós estávamos juntos. Eu preciso falar com você. Tem algo que talvez você queira saber. O encontro foi marcado num café discreto em Botafogo. Beatriz era mais velha que Laura, de semblante cansado, como quem carrega o luto por tempo demais. Assim que viu Helena, seu olhar se suavizou. Obrigada por vir.
Eu quase desisti. Mas há coisas que precisam ser ditas. Depois de alguns goles de café, Beatriz começou. Miguel destruiu a minha irmã. Não fisicamente, mas emocionalmente. Quando ela o conheceu, estava no auge, criativa, cheia de planos. Ele era encantador, claro, todos achavam. Mas, aos poucos, foi sugando a liberdade dela. Controlava os horários, criticava as obras, dizia que o mundo dela era vazio sem ele. Laura foi murchando. Eu tentei intervir, mas ela sempre dizia que ele precisava dela, que só ela podia salvá-lo. Até que um dia, sumiu. Helena engoliu em seco. Eu li os cadernos dela. Ela falava de medo, de querer fugir. Pois é, a polícia nunca provou nada. Mas eu sei, sinto, ele fez algo. Mesmo que não tenha sido com as mãos, foi com a alma. Laura desapareceu de dentro para fora, muito antes de sumir fisicamente. Ele me disse que também se sentia culpado, que ela era instável. Beatriz riu, amarga. Era ele que a desequilibrava. E agora, você foi a nova Laura. Só que conseguiu sair. Helena sentiu um nó na garganta. Aquela conversa confirmava tudo o que havia temido. E ao mesmo tempo, trazia alívio. Não era loucura. Não era exagero. Era real. Eu ainda o amo, confessou, num sussurro. Beatriz segurou sua mão. Eu entendo. Laura também o amava. Mas amor nenhum vale nossa sanidade. Quando Helena saiu dali, o sol já se punha. Caminhou sem rumo, sentindo o vento bater no rosto, tentando absorver tudo. A cidade parecia a mesma, mas algo dentro dela havia mudado de forma irreversível. Enquanto isso, em Paraty, Miguel estava diante do mar, um dos quadros de Laura em mãos. Era um autorretrato dela, com os olhos fechados, como se estivesse fugindo do mundo. Ele tocou a tela com os dedos, lágrimas escorrendo. Me perdoa, murmurou. Me perdoa por ter te amado do jeito errado. Pegou o quadro e o levou para o ateliê. Acendeu velas, abriu tintas e começou a pintar. Era Helena que surgia na tela, mas com os olhos abertos, o rosto firme. Como se olhasse para ele com compaixão e julgamento ao mesmo tempo. Cada pincelada era uma confissão, uma tentativa de reencontro com sua própria humanidade. Dias depois, Helena recebeu uma encomenda em casa. Era o quadro. Junto, um bilhete. Se você nunca mais quiser me ver, eu entenderei. Mas precisava que soubesse que você me mudou. Que, com você, entendi o que fiz com Laura. E que talvez ainda exista redenção mesmo que seja solitária. Helena chorou diante do quadro. Não era uma súplica. Era um reconhecimento. Talvez o mais sincero que Miguel já fizera. Mas ela sabia, o amor entre eles havia nascido entre sombras. E, embora promissor, estava condenado a não florescer sem ferir. E, pela primeira vez, entendeu que amar alguém não significava ter que permanecer. O retorno ao Rio de Janeiro foi agridoce para Helena. A cidade, com seu caos e beleza contrastantes, parecia agora um espelho da confusão em seu coração. As buzinas, os arranha-céus, o vai e vem apressado das pessoas nas calçadas, tudo parecia se mover em uma frequência que ela já não conseguia acompanhar. A pousada em Paraty havia sido um refúgio, mas também um campo de batalha emocional. E agora, de volta à realidade, Helena carregava mais do que malas, levava uma alma dilacerada. Nos primeiros dias, mergulhou no trabalho. Suas aulas de literatura retomaram o ritmo. Os alunos voltaram a encher seus dias com questionamentos sobre Clarice, Drummond e Shakespeare. Mas nem mesmo a poesia conseguia silenciar as lembranças. A figura de Miguel surgia em cada intervalo de silêncio, em cada sombra da noite, nas entrelinhas dos textos que antes lhe eram conforto. Amigas tentavam animá-la com convites para bares, jantares, peças de teatro. Ela aceitou alguns, recusou outros. Tentava seguir em frente, mas o coração ainda pesava. A dúvida persistia. Teria ela sido precipitada ao deixar Miguel? Ou estaria, finalmente, se libertando de uma relação que a consumia mais do que a completava? Certa tarde, enquanto caminhava por Ipanema, Helena passou por uma galeria de arte e parou diante de uma vitrine. Um quadro a fez estacar. Uma mulher em meio a um vendaval de pinceladas escuras, os olhos cerrados, o rosto marcado por um sofrimento silencioso. A assinatura no canto inferior esquerdo fez seu coração disparar. L. Albuquerque. Ela entrou na galeria como se estivesse em transe.
A exposição chamava-se Fragmentos do Silêncio. Havia outros quadros todos carregados de emoção, angústia e beleza crua. Um dos curadores, um rapaz de óculos redondos e fala mansa, aproximou-se. Interessada na artista? Perguntou. Sim, Laura Albuquerque. Você pode me falar sobre ela? Claro, Laura foi uma artista singular. A exposição é póstuma, organizada por um coletivo que encontrou suas obras abandonadas em um chalé na serra. As pinturas estavam largadas, algumas inacabadas. Conseguimos restaurar parte delas. Foi como descobrir um tesouro esquecido. Helena ficou sem palavras. Laura estava oficialmente morta ou, ao menos, assim era considerada. Suas obras, no entanto, estavam mais vivas do que nunca. Alguém sabe o que aconteceu com ela? O curador suspirou, como se já tivesse respondido aquilo dezenas de vezes. Não, ninguém sabe ao certo. Há teorias. Uns falam em suicídio, outros em fuga. Mas não há corpo, nem pistas. Apenas silêncio. A angústia voltou a apertar o peito de Helena. De alguma forma, sentia-se responsável, não por Laura, mas por continuar atada a um homem cujos fantasmas pareciam devorar tudo à sua volta. Saiu da galeria com um dos folhetos da exposição e lágrimas nos olhos. Naquela noite, após uma taça de vinho e uma tentativa frustrada de ler um romance, decidiu escrever. Abriu seu velho caderno de capa azul e começou a rabiscar sentimentos, pensamentos, memórias. As palavras fluíam como se estivessem presas há muito tempo. Pela primeira vez em semanas, conseguiu dormir profundamente. Nos dias que seguiram, algo dentro de Helena começou a mudar. Voltou a caminhar na orla pela manhã, redescobriu pequenas alegrias, um café forte, uma brisa fresca, o riso de um aluno. Ainda pensava em Miguel, mas com menos dor. A ferida ainda existia, mas não sangrava mais. Foi então que recebeu a ligação. Helena? Disse a voz do outro lado. Era Ana, amiga em comum dela, e de Miguel. Oi, Ana. Que surpresa. Preciso te contar algo. É sobre o Miguel. Ele está mal, muito mal. Desde que você foi embora, ele se isolou de tudo. Vendeu a pousada. Parou de pintar. Fiquei sabendo hoje que ele foi internado em uma clínica. Tentou dar fim à própria vida. O chão pareceu sumir sob os pés de Helena. Sentou-se no sofá sem conseguir respirar direito. Meu Deus, sussurrou. Eu sei que vocês terminaram, que você teve seus motivos. Não estou te culpando, mas achei que devia saber. Ele ainda te ama. E, sinceramente, acho que ele não consegue lidar com os próprios demônios sozinho. Helena desligou e ficou em silêncio por longos minutos. Depois se levantou, pegou o caderno azul e começou a escrever uma carta. Miguel, recebi notícias suas. Meu coração está apertado, mas sereno. Quero que saiba que nunca desejei sua dor. Apenas precisei cuidar da minha. Você foi intenso. Foi verdadeiro, mas também sombrio em muitos momentos. Espero que agora, na quietude, você possa se olhar com mais compaixão. Ainda penso em você, em nós. Mas sei que o amor precisa ser saudável para florescer. E talvez o que tivemos tenha sido amor. E um pouco de tempestade. Com carinho, Helena. Enviou a carta para a clínica onde Miguel estava internado. Não esperava resposta. Nem mesmo sabia se ele a leria. Mas precisava escrever. Precisava fechar aquele ciclo com ternura e não com dor. Na semana seguinte, voltou à galeria de arte. Comprou uma das telas de Laura, a mesma que havia visto na vitrine, e a pendurou na sala de casa. Todos os dias, ao olhá-la, lembrava-se do que viveu. Não com arrependimento, mas com aprendizado. Porque amar, ela finalmente compreendia. Não era se perder no outro. Era se encontrar dentro de si, mesmo nas ausências. Helena despertou naquela manhã com um peso diferente no peito, um misto de medo, esperança e uma coragem que ela não sabia que possuía. As últimas semanas haviam sido um turbilhão de emoções, notícias, encontros e desencontros. Miguel permanecia internado na clínica, ainda lutando contra seus demônios interiores, enquanto ela tentava reconstruir sua vida, ou ao menos um pedaço dela. Mas havia algo que não podia mais esconder, algo que carregava dentro de si como um segredo precioso e assustador. Estava grávida. O teste que fizera na clínica da cidade, dias antes, havia confirmado. O medo inicial deu lugar a uma avalanche de sentimentos, amor,
responsabilidade, dúvida. Como contar a Miguel? Será que ele estaria preparado para isso? E, mais importante, ela estava pronta para assumir aquela escolha sozinha? Enquanto contemplava o pequeno objeto em suas mãos, o teste, Helena sentiu uma onda de ternura se misturar ao nervosismo. Era a vida que crescia dentro dela, fruto do amor intenso e complicado que vivera com Miguel, um amor marcado por sombras, mas também por momentos inesquecíveis de paixão e entrega. Na clínica, Miguel lutava para recuperar a lucidez. Os dias de isolamento o haviam deixado frágil, mas também mais introspectivo. Entre as sessões de terapia e os encontros com psiquiatras, ele revisitou cada pedaço do seu passado, cada erro cometido, cada palavra não dita. A carta de Helena havia chegado como um raio de luz em sua escuridão, e ele a relia vezes sem conta, tentando encontrar forças naquelas palavras de perdão e esperança. Sabia que precisava vê-la. Precisava de um encontro que fosse real, de olhos nos olhos, para que pudesse entender o que estava acontecendo e, talvez, reencontrar um caminho. Helena decidiu, então, que era hora de voltar a Paraty. Era um retorno carregado de incertezas, mas também de necessidade. Precisava conversar com Miguel, contar a ele sobre a gravidez e saber, mesmo que por um instante, se ainda havia esperança para aquele amor. Ao chegar à clínica, o reencontro foi silencioso. Os olhos de Miguel, fundos e cansados, se encontraram com os dela, carregados de medo e expectativa. Eles não precisaram de palavras imediatas. O silêncio dizia tudo o que a ausência havia construído: saudade, arrependimento, desejo. Nos dias que se seguiram, passaram horas falando, relembrando, chorando e se perdoando. Helena contou sobre o bebê, sua angústia e seu medo. Miguel, mesmo frágil, mostrou-se surpreso, mas também determinado a assumir aquela nova vida. Era uma promessa, talvez a última, de redenção e amor verdadeiro. Mas a vida, sempre imprevisível, não poupou os dois. A sombra de Laura, que antes parecia apenas um passado distante, retornou com força renovada. Miguel recebeu uma visita inesperada. Beatriz, irmã de Laura, que não estava disposta a deixar que aquele capítulo fosse encerrado sem confrontos. Beatriz trouxe à tona segredos guardados, cartas antigas e fotografias que revelavam uma faceta obscura de Miguel, que ele mesmo não queria recordar. A presença dela provocou uma tensão imediata, colocando Helena em dúvida sobre tudo o que acreditava. Estava ela repetindo o ciclo de Laura? Seria seu amor por Miguel uma ilusão? Um reflexo de uma história que jamais teria final feliz? Com o bebê crescendo dentro dela, Helena sabia que não podia mais fugir das verdades, fosse qual fosse o preço. Ela enfrentou Beatriz e Miguel, exigindo transparência, enquanto tentava proteger o futuro que carregava. Foi um momento de intensas emoções, revelações dolorosas e decisões que mudariam para sempre o destino dos três. Entre lágrimas, raiva e perdão, Helena decidiu que seu amor precisava ser um ato de coragem e liberdade, não de prisão e sombra. O bebê que vinha a caminho era a chance de um recomeço, uma promessa de que, apesar das cicatrizes, era possível encontrar luz na escuridão. E assim, com o coração aberto e a alma em chamas, Helena escolheu lutar por esse amor, sabendo que o preço seria alto, mas que a recompensa poderia ser ainda maior. O tempo parecia ao mesmo tempo correr e parar naquela fase da vida de Helena. A barriga crescia, revelando para o mundo o segredo que ela e Miguel carregavam, mas o coração continuava uma encruzilhada de sentimentos conflitantes. Havia amor. Sim, um amor intenso, quase palpável no toque suave das mãos, nos olhares que trocavam quando achavam que ninguém observava. Mas também havia medo do que viria, medo dos fantasmas que insistiam em rondar, medo da traição que poderia surgir no momento menos esperado. A relação com Miguel, após a reaproximação na clínica, tornou-se uma dança delicada, entre esperança e desconfiança. Ele tentava se reerguer, fazer as pazes com seus erros, especialmente com Laura, ou melhor, com a sombra dela, que parecia se estender sobre todos os seus passos. Mas nem tudo era como antes. A presença de Beatriz, com suas acusações e revelações, abriu feridas que demorariam a cicatrizar. Helena sentia o peso de estar no meio desse turbilhão. Seu corpo mudava, seus hormônios à flor da pele aumentavam a intensidade das emoções, e ela precisava ser mais forte do que jamais imaginara.
Sabia que a criança que crescia dentro dela não poderia nascer em meio ao caos. Precisava ser um símbolo de paz, não de sofrimento. Certa tarde, enquanto caminhava pela praia deserta, Helena encontrou-se com Beatriz. O encontro não foi planejado, mas parecia inevitável. Ambas sabiam que não podiam mais evitar a conversa que rondava suas vidas como um fantasma. Você tem noção do que está fazendo? Perguntou Beatriz, com os olhos fixos nos dela, quase como se quisesse ler sua alma. Estou tentando construir algo novo, respondeu Helena, tentando manter a voz firme. Com ele? Com Miguel. Você não vê o que ele é capaz? O que ele fez com minha irmã? Você não vai ser mais uma vítima dessa história. Helena respirou fundo, tentando controlar o turbilhão interno. Eu não quero repetir nada. Quero ser diferente. Para mim e para essa criança. Beatriz pareceu hesitar, como se buscasse algo nas palavras dela, algo que a convencesse. Por um momento, o rancor deu lugar a uma tristeza profunda. Só espero que você esteja certa. Nos dias seguintes, a tensão entre Helena e Miguel cresceu. As dúvidas dela começaram a se manifestar em discussões, em silêncios, em olhares desconfiados. Miguel sentia o peso da culpa, da impossibilidade de apagar o passado, mas também da esperança que o bebê trazia. Numa noite chuvosa, após uma briga especialmente intensa, Helena saiu para caminhar, a mente cheia de dúvidas e o coração em pedaços. O som da chuva parecia uma trilha sonora perfeita para seu turbilhão interior. Ao chegar à praia, encontrou Miguel esperando, com os olhos marejados. Por favor, Helena, não me deixe agora. Prometo que vou ser melhor. Por nós. Ela olhou para ele, sentindo a força daquela promessa, mas também o peso do que já havia sido destruído. Não sei se consigo, disse ela, com a voz embargada. Mas não quero desistir. Do bebê, de nós. Os dias seguintes foram uma tentativa dolorosa de reconstrução. Tentavam deixar o passado para trás, mas ele insistia em voltar, como uma tempestade que nunca se dissipa completamente. Foi então que Helena começou a perceber pequenos gestos que Miguel fazia para cuidar dela e do bebê, um café quente preparado na madrugada, um beijo na testa quando a ansiedade apertava, um toque suave nas mãos que seguravam o ventre. Esses gestos reacenderam a chama da paixão, mostrando que, mesmo com as sombras, havia luz. Um amor que não era perfeito, mas era real. No entanto, a vida ainda guardava surpresas. Um dia, Helena recebeu uma carta anônima, com uma fotografia antiga de Laura e Miguel, onde ele parecia diferente, mais sombrio, mais distante. No verso, uma frase simples e cortante: nem tudo que se esconde está morto. O medo voltou a crescer, e com ele, a certeza de que o caminho até a felicidade seria repleto de obstáculos. Mas Helena estava determinada a lutar. Pela criança, por ela mesma, pelo amor que ainda pulsava dentro de seu peito. Sabia que o abismo era profundo, mas também sabia que, às vezes, era preciso pular para se encontrar. O vento soprava forte naquela manhã cinzenta, carregando consigo o cheiro do mar e o presságio de mudanças. Helena observava pela janela do apartamento no rio o movimento frenético da cidade, mas seu olhar estava distante, perdido nas lembranças e nas incertezas que a acompanhavam desde que descobrira que seu bebê estava prestes a nascer. O último ano havia sido um turbilhão de emoções, amor e dor entrelaçados, segredos revelados, encontros e despedidas. Miguel, apesar das suas sombras, tentava se manter firme para ela e para a criança, mas ainda lutava com os fantasmas do passado. Beatriz, com sua presença constante e acusações cortantes, continuava a alimentar uma tensão que ameaçava destruir qualquer possibilidade de paz. Helena sentia o peso da responsabilidade não apenas como mãe, mas como mulher que precisava se reencontrar para dar um futuro digno ao filho que carregava. O amor por Miguel, embora ainda vivo, estava marcado por cicatrizes profundas, e a dúvida sobre o que o futuro reservava nunca a abandonava completamente. Naquele dia, recebeu uma visita inesperada. Beatriz estava na porta, com os olhos vermelhos e expressão cansada. "Podemos conversar?" perguntou, quase hesitante. Helena concordou, e sentaram-se no pequeno sofá da sala. Por um momento, o silêncio falou mais que as palavras. "Eu vim dizer que sinto muito", começou Beatriz, com a voz embargada. "Por tudo que fiz, por tudo que disse.
percebi que, no fundo, só queria proteger a memória da minha irmã. E, de alguma forma, proteger você também. Helena ficou surpresa, mas sentiu uma ponta de alívio. Obrigada por dizer isso. Sei que ninguém sai ileso dessa história. As duas mulheres, até então inimigas por circunstâncias cruéis, encontraram um terreno comum na dor e na esperança. Enquanto isso, Miguel chegou ao apartamento, visivelmente mais calmo, porém com o olhar carregado de determinação. Helena, disse ele, segurando as mãos dela. Sei que nosso caminho não foi fácil, e talvez não seja perfeito, mas quero que saiba que estou pronto para ser o homem que você e nosso filho merecem, para construir um futuro longe das sombras. Helena sorriu, com lágrimas nos olhos. Era o momento de fazer as pazes com o passado, de aceitar que o amor verdadeiro é feito de renascimentos, não de perfeição. Meses depois, numa manhã clara de verão, Helena deu à luz um menino saudável, de olhos brilhantes e sorriso tranquilo. O choro do bebê encheu o quarto de esperança e promessa. Miguel, segurando o filho nos braços, olhou para Helena com gratidão e amor. Ele é a nossa luz, disse. A partir daquele dia, as sombras começaram a se dissipar. Embora as cicatrizes permanecessem, o amor se transformava em força, em coragem para enfrentar o que viesse. Helena decidiu voltar a Paraty, levando o filho e Miguel para conhecer a pousada que fora palco de tantas histórias. Caminharam pela praia, onde as ondas lavavam não só a areia, mas as dores do passado. O ateliê de Miguel tornou-se novamente um lugar de criação, onde ele pintava não mais o sofrimento, mas a esperança e a vida. Laura, embora presente em lembranças, foi finalmente libertada das sombras que a aprisionavam. Helena, Miguel e o filho encontraram um novo significado para a palavra família, um laço forjado na dor, mas selado pelo amor. A vida não prometia ser fácil, mas era deles para viver, com todas as imperfeições e belezas que o amor verdadeiro traz. E assim, entre lágrimas e sorrisos, paixões e perdões, sombras e luzes, a história deles seguia uma história que, apesar de tudo, era a prova viva de que o amor pode renascer das cinzas mais profundas.